pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje a gente vai continuar falando aqui a respeito de uma vida com propósitos, desse livro aqui. Eu tô fazendo o segundo capítulo aqui da resenha. E nesse segundo capítulo, pessoal, ele fala justamente sobre nós não sermos um acidente. Cada capítulo tem um título específico e o título desse é Você não é um acidente. Tá focando? Acho que não focou. Enfim. Você não é um acidente. E o versículo central desse capítulo é: Eu sou o seu Criador, você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44. E aí, o ponto central aqui da questão é que ele fala que nós não fomos criados assim pelo acaso, nós não somos um acidente aleatório, nós não fomos criados de uma explosão nuclear, enfim. Ele fala que nós fomos literalmente projetados, que cada átomo, molécula, característica, essência do nosso ser, ela foi milimetricamente planejada e projetada por Deus. Ele fala, né, justamente que nós não somos acidentes. E, inclusive, eu acho que isso tem muita relação com aquilo que a gente escuta, às vezes, dos crentes, né? Antigamente, eu vou falar aqui uma questão pessoal, eu tinha muito ranço do pessoal evangélico, do pessoal crente. Olha só, hoje eu sou evangélica da Assembleia de Deus. Como o mundo vira, né? Mas, enfim, eu tinha muito ranço e toda vez que alguém falava, Deus tem um projeto na sua vida, eu ficava, ai, que preguiça, que saco, cara. Porque parece só mais um jargão de crente chato, sabe? Mas a real é que se você for estudar profundamente as escrituras, profundamente não, se você for estudar minimamente, você vai realmente saber que, cara, Deus literalmente nos criou e nos planejou. Inclusive lá em Salmos 139, 15 diz: Tu me viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Crescendo ali em segredo, tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro quando ainda nenhum deles existia. Isso é incrível. Deus nos projetou, Deus nos planejou. E não só planejou, mas também planejou os nossos dias. Então isso é muito legal. Acho que dissecando um pouco mais esse texto e trazendo um pouco para a nossa realidade atual de 2025, é como se ele estivesse falando assim, cara, Deus planejou o seu biotipo. Deus planejou a sua cor de pele, Ele planejou a sua personalidade, as suas características, Ele planejou até os talentos e dons que você teria. Então, é incrível, tipo, nada que existe na sua personalidade é por acaso. Você não é um acaso. Todos esses conjuntos de coisas que existem na sua personalidade, no seu jeito de ser, no seu jeito de se vestir, nada é coincidência, nada é aleatório. É tudo planejado por Deus. Isso é maravilhoso. E aí você pode pensar assim, às vezes, nossa, mas os meus pais não são tão bons assim, eu não fui planejado, meus pais tentaram me abortar, ou meus pais não foram bons comigo, ou minha família não é tão boa assim. E, enfim, eu não entendo por que eu nasci nesse contexto tão difícil. Mas a real é que Deus planejou exatamente aonde você nasceria e quem iria cuidar de você, mesmo que você não entenda, mesmo que seus pais tenham sido ruins para você. E esse contexto é necessário justamente para que você consiga despertar o potencial que existe dentro de você e viva, né, o propósito de Deus. E aí, sobre essa questão de você ter sido planejado e Deus ter planejado até onde você nasceria, tá comprovado lá em Atos 17, 26, que diz o seguinte: De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam e quanto tempo ficariam lá. Olha só que interessante. Então, a cidade que você nasceu, o bairro, a casa, tudo foi planejado por Deus, não é acaso. Deus planejou aonde você nasceria e quem cuidaria de você. E aí você pode se perguntar, beleza, mas por que Deus me criou? Por que Deus me criou? Eu nem pedi para ser criada, eu lembro que eu questionava isso. Eu ficava, cara, por que Deus me criou? Eu nem pedi para nascer. Mas Deus nos criou porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Deus tem muitas facetas. Sim, o pessoal fala, Deus é amor, mas também é justiça. É verdade. Deus tem muitas facetas, mas a principal faceta de Deus é o amor. Inclusive, lá no Evangelho, em um dos Evangelhos, Jesus Cristo fala que o resumo da lei está em 2 mandamentos, que é o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo
se resume a amor. Inclusive tem uma passagem que fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, nada seria importante se não tivesse o amor. Então tudo é sobre o amor. Deus é sobre o amor e ele nos criou porque ele amou e ele queria de alguma forma compartilhar esse amor. Ele não precisava fazer isso porque ele já é completo em si próprio e junto com a Trina lá, o Espírito Santo e Jesus Cristo, mas mesmo assim ele decidiu nos criar para se relacionar conosco e para debruçar todo esse amor que ele tem por nós. E inclusive lá em Efésios 1:4 fala justamente sobre essa questão do amor e sobre o fato dele ter nos criado, né? Ele fala assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Isso é muito interessante porque a gente entende que Deus nos criou antes mesmo de criar o mundo, ele já pensava na gente. Tem aquele versículo, é justamente Efésios, aqui em outra tradução, que fala que Deus pensava em nós muito antes dos fundamentos da terra. Então, ele estava lá tranquilo, vivendo a vida dele, fazendo as questões celestiais, não sei o que ele estava fazendo, mas ele pensou, eu já penso aqui na Marina, eu já penso no Pedro, no Paulo, na Letícia, no Alexandre, enfim, eu já penso nessas pessoas e eu quero criar eles para amá-los e para que eles possam me amar e que a gente possa viver uma relação maravilhosa juntos. É muito legal isso. E, inclusive, lá em Tiago 1:18 fala justamente sobre isso, né? Sobre Deus ter criado os seres humanos e tal. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então, ele nos criou como primícias, ele nos criou de forma especial. Nós somos realmente especiais para Deus, sabe? Às vezes a gente escuta muito dos crentes, né? Você é um projeto de Deus, você é especial para Deus. E dá um pouco de... Eu tinha ranço, entendeu? Porque para mim era só um jargão de crente. Mas realmente, se você for ler a Bíblia, você vai ver que Deus te criou de forma especial. Você é realmente especial, você não é o caso, você realmente é um projeto de Deus. E é muito incrível a gente pensar que, cara, a gente é um projeto particular do Deus Todo-Poderoso, sabe? Não é só você, existem bilhões de pessoas aí no mundo, né? E cada uma delas tem uma digital diferente, cada uma delas é diferente, tem uma alma diferente, uma essência diferente, características, talentos, dons, e Deus pensou em cada um deles. Isso é incrível, isso é magnífico, cara. A gente se sente até meio especial, né? Porque é muito incrível, sabe? Um ser tão grandioso, tão poderoso, parar pra pensar em criar você, parar pra pensar em criar a mim, sabe? Que não somos nada diante de toda essa grandiosidade. Inclusive, sobre essa questão de Deus, do universo e tal, dele ter nos criado, os cientistas, eles falam que o universo, ele é milimetricamente criado para os seres humanos. Deus literalmente criou a Terra para que a gente pudesse habitar nela. Inclusive, aqui nesse livro, ele fala o seguinte: o cientista, né, Dr. Michel Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, conclui: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito, um todo no qual todas as partes da realidade têm um significado e explicações nesse fato fundamental. Então, quando você para estudar um pouco de física, de química, de biologia, você vê que as coisas, elas são perfeitamente encaixadas, sabe? Quando você olha para si, para o seu sistema, porque dentro de nós tem o quê? Tem alma, tem essência, tem o sistema respiratório, o sistema endócrino, o sistema digestório, o sistema linfático, enfim, vários sistemas funcionando junto com a sua alma, junto com, sabe, tudo é incrível. Quando você para estudar um pouquinho sobre física, sobre a gravidade, você vê que se a gravidade fosse um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, não haveria vida na Terra. Então, é incrível pensar nessas coisas e não tem como você parar para pensar e falar, cara, foi acaso. Não, realmente não tem como ser acaso. É muito perfeito, é muito incrível. E aí, ele finaliza aqui falando sobre o fato de nós realmente não sermos acaso, de realmente tudo que nós passamos é ter um propósito, sabe? O fato de você ter paz,
de certa forma, que talvez não seja o mais favorável possível, tem um propósito. O fato de você ter passado por alguns traumas de infância, eles têm um propósito, a sua aparência tem um propósito, a sua voz tem um propósito. Deus, ele te projetou exatamente do jeito que você é, para que esse propósito fosse cumprido. Então, é muito legal esse capítulo aqui, falando justamente que nós não somos acidente. Eu acho que a conclusão principal é realmente para a gente firmar a nossa identidade em Jesus Cristo e saber que nós não somos pessoas quaisquer, sabe? Às vezes a gente é muito atacado, a gente é atacado na nossa identidade, às vezes a gente escuta muitas mentiras do diabo, tem pessoas que se suicidam, tem pessoas que se acham nada, tem pessoas que acham que não tem valor, mas nós temos muito valor. Nós fomos projetados por um Deus todo-poderoso que tem um propósito magnífico e gigantesco na nossa vida, e a gente só precisa realmente acessar essa identidade e viver de acordo com ela, porque é a partir disso que a gente vai conseguir viver as promessas que Deus tem para nós. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, já me segue nas redes sociais que eu deixei aqui na descrição e compartilha esse vídeo com algum colega que você acha que precisa ouvir isso. Até a próxima!